Será o fim do capitalismo, pelo menos do jeito que nós conhecemos ele hoje? O grande reset mundial foi um dos temas mais pedidos por você no meu Instagram. Choveu de direct e eu vou fazer este vídeo especialmente para a gente falar tudo sobre o que de fato é esse grande reset do sistema em que nós vivemos. Nós nascemos nesse sistema, nós aprendemos nesse sistema, vivemos nesse sistema e estabelecemos as bases das estratégias de investimento com base no sistema atual. E tem pessoas que querem mudar as regras do jogo no meio do jogo. É isso que a gente vai falar aqui hoje. E antes de eu trocar uma ideia com você e dar minha opinião e trazer também os fatos, os fundamentos, eu queria que você deixasse aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse grande reset mundial que está sendo tanto falado. Rob, eu não faço ideia do que é esse grande reset. Bom, então primeiro você assiste o vídeo, depois você comenta. Se você já viu e já tem a sua opinião formada, aproveita e deixa aqui embaixo. Mas não deixe de comentar, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, eu vou deixar fora todas as teorias conspiratórias, o pessoal falando, são extraterrestres, são os alienígenas, são não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou falar só aquilo com que a gente tem provas para trazer fundamentos por trás das nossas opiniões. Então todas as teorias conspiratórias que você vê no grupo de WhatsApp, Telegram, internet, fóruns, eu vou deixar de lado e vou trazer aqui o que de fato eu consigo comprovar para você. E a primeira coisa que eu consigo comprovar para você é que houve a reunião aí no Fórum Econômico Mundial, onde reúnem os pessoas magnatas, potências, etc. Só gente lá, o creme de la creme, e não apenas rolou esse tema do grande reset no Fórum Econômico Mundial, como também rolou esse livro que você está vendo à sua direita aqui, que um dos autores é inclusive o criador do Fórum Econômico. Bom, então vamos lá. O que de fato aconteceu nessa reunião? Em junho de 2020, o Príncipe de Gales, que é esse senhor que você está vendo aqui, e o CEO do Fórum Econômico Mundial de Davos, que é este outro senhor que você está vendo aqui, pediram que a pandemia fosse vista como uma chance para o grande reset da economia global. Reset. Quando você joga videogame e você quer começar tudo do zero, você aperta o botão de reset. E basicamente, eles querem fazer o grande reset do capitalismo. Rob, aonde que você viu isso daí? O próprio CEO do Fórum Econômico Mundial falou com essas palavras. O Klaus disse exatamente isso daí. E aí começam as preocupações. E quais são as grandes ideias por trás do grande reset? Imposto global. Isso deu uma teoria conspiratória dos globalistas. Cara, na verdade já está virando realidade. Lá atrás muitas pessoas falavam que isso nunca ia sair do papel. Eis que dia 1º de julho de 2021, France Press diz aí, países fecham um acordo histórico de tributação global de multinacionais. 130 países, obviamente incluindo o Brasil. Você já viu o Brasil ficar de fora de alguma coisa de imposto? Fala de imposto, o Brasil já é o primeiro a levantar a mão. Então 15% sobre os lucros, igual eu mencionei agora, e a justificativa que eles deram, presta atenção na justificativa, cara, garantirá que as grandes empresas paguem sua parte justa de impostos em todo o mundo. Eu quero que você faça uma reflexão. O que é considerado parte justa? O que é um imposto justo, afinal de contas? Quem decide, quem dá ali a conotação para a palavra parte justa são os políticos. E será que os políticos deixam a parte justa também para a sociedade? É algo a gente se refletir, porque é só no lombo aqui dos empresários, é só no lombo das empresas, é só no lombo dos investidores. Quem assume risco, os empreendedores, os investidores, esse tem que pagar a parte justa. E olha que interessante, quem define o que é parte justa ou não são os próprios políticos que nunca, na sua grande maioria, a grande maioria deles, saíram para empreender, saíram para assumir riscos e a grande parte também nem sequer sabem investir numa renda fixa, quem dirá em renda variável. São esses os caras que dizem o que é parte justa e o que não é parte justa. Não assinaram esse tratado de imposto global a Irlanda e a Hungria. Não quer dizer que lá no futuro eles possam mudar de ideia, mas por enquanto eles não quiseram. E você vê que geralmente quando a gente dá um dedo, os caras querem a mão. E quando a gente dá a mão, os caras querem o braço. Tem que tomar muito cuidado com o que você cede para os políticos. Porque nem foi instituído o imposto global e os caras da Argentina já falaram, olha, esse imposto poderia ser de 25%.
Galera, não adianta, não dá para ser ingênuo, não dá para ser bobo. Eles sempre vão querer mais e se você deixar, eles sempre vão pegar mais. Segundo ponto interessante que eu quero mencionar para você, passaporte de vacinas. As pessoas costumariamente têm passaportes tradicionais, né? Você pega brasileiro, você tem o passaporte brasileiro, você é europeu, tem o passaporte da União Europeia. Como é que funciona esse passaporte de vacinas? Basicamente como você está vendo aí na sua tela, tá vendo esse celular aí que vai dizer se você já foi imunizado e se você não foi imunizado. Ah, isso daí é teoria conspiratória, isso daí não vai rolar não. Tem certeza? Dia 2 de julho de 2021, passaporte de vacinação já entra em vigor na União Europeia. Então tudo aquilo que falavam que não ia acontecer já está acontecendo na prática. Terceiro ponto, as moedas digitais. E aqui eu não estou falando de Bitcoin, eu não estou falando de Ethereum, eu não estou falando de Ripple, Cardano, nada disso. Essas criptomoedas são privadas, os governos não criaram elas. E elas, inclusive, tiram o poder dos governos. E coisa que político não gosta é perder poder. A ideia deles é ter moedas digitais, copiando aí as criptomoedas, mas emitidas pelo governo, o que vai de encontro com a ideia principal das criptos. Mas aí eu faço outra pergunta para você refletir. Você realmente acha que os políticos estão preocupados com o que é melhor para você? O que faz você mais feliz? O que faz você se sentir bem, mais seguro? Obviamente não, cara. Acorda pra vida, não tem nenhuma criança aqui assistindo esse vídeo. Então eles vão querer fazer as moedas digitais e não apenas isso. Eles já estão trazendo os planos para criar suas moedas digitais, como também proibindo as criptomoedas privadas, que é o que o público mais gosta. Aqui não! México proíbe transações com Bitcoin e escuta o que eu tô te falando. E eu já venho falando isso há mais de um ano no meu Instagram. Os grandes governos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, eles não vão proibir as criptomoedas privadas, mas eles vão criar dificuldades para você obter Bitcoin, Ethereum, criar burocracias, regrinhas chatas de você cumprir e punições caso você não cumpra. E do outro lado vão estimular as pessoas a terem o dólar digital, que ainda está em processo de criação, o euro digital, as moedas emitidas pelos países, para os políticos não perderem o seu poder. Pode escrever e me cobrar depois que isso vai acontecer na prática. O terceiro ponto que eu trago para você é algo que os chineses criaram e outros países estão adorando a ideia. Social Score, basicamente um placar social. Você está vendo aí na imagem, representa bem o que é isso. Está vendo duas pessoas, né? Uma com nota 822, tá verdinho, tá bacana, cidadão exemplar, que não fala mal do governo, o cidadão que não tem opiniões contrárias à maioria, que aceita tudo e não questiona nada. E aí o 143 é o quê? O cara que pensa, o cara que é independente, o cara que, opa, pera lá, isso daqui eu não concordo, opa, pera lá, isso daqui eu acho errado. Esse cara o governo não gosta, o cara é muito questionador, muito inteligente, que tem um QI elevado, o governo odeia gente questionadora. E isso já está em andamento na China. O sistema de crédito social é uma espécie de blacklist que está sendo desenvolvida e já está sendo utilizada em várias partes da China e está, obviamente, sobre a administração aí do Partido Comunista da China. A gente sabe que existem seriados que retratam isso e o pessoal, mais uma vez, falando isso daí não vai passar da ficção, não vai passar de uma teoria conspiratória. Tem certeza? Olha essa notícia que nem é tão nova assim. Indicador de comportamento, que é o Social Score da China, impediu que quase 18 milhões viajassem de avião na China. Então isso já está em andamento. Se você é um cara que costuma não concordar com certas sacanagens que os políticos fazem, você não é um cara muito desejado. E como é que faz para eu punir você? Eu abaixo a tua nota. E abaixando a tua nota, você vai ter uma taxa de juros maior na hora de financiar a sua casa, vai ter uma taxa de juros maior na hora de financiar o seu carro, na hora de você conseguir um emprego. Então, basicamente, você vai punir as pessoas, todo mundo que pensa fora da caixinha e todo mundo que não concorda com o que o cara lá em cima, e quando eu digo o cara lá em cima, eu tô falando do líder do Partido Comunista, ele decide, aí, cara, vai ficar mal para você. Interessante isso daí. E vários políticos, coincidência ou não, estão adorando. Quarto ponto, guerra contra o combustível fóssil. Detonar com a indústria que faz a extração, que faz o refino do petróleo. E aí eu faço outro questionamento para você, meu caro. A maior parte das pessoas no mundo não tem condições de comprar um carro elétrico. A maior parte das pessoas no mundo, eles andam de motocicletas extremamente baratas, que vai gasolina, carros bem baratinhos, velhos inclusive,
que vai gasolina. Ninguém fica andando de Tesla, BMW elétrico, Mercedes elétrico. Isso daí é a nata da Noruega, da Suécia, o pessoal da bolha ali de São Francisco nos Estados Unidos, os ricos que ficam falando, vamos acabar com a gasolina. Mas quando eu digo rico, eu digo muito rico, que tem, obviamente, uma empresinha de energia limpa ali e tal, não sei o que lá. Mas a grande maioria das pessoas não tem condição disso. Hoje ainda é muito caro para você botar um planeta 100% energia limpa. Rob, você está querendo dizer que você é a favor da destruição da natureza? Você é a favor da degradação do meio ambiente? Obviamente não, meu caro. Mas eu não sou a favor de opiniões extremistas. E acabar com a gasolina de dia para noite, inclusive se não fosse a gasolina, nós não estaríamos aqui hoje, onde nós estamos nessa questão de evolução da sociedade como um todo. Então tem que respeitar tudo que ela fez. E essa indústria do oil and gas foi muito importante na história da humanidade, sim senhor. E é claro que você pode fazer com que eles trabalhem para ter energia limpa, para ter as coisas melhorzinhas, mas não do dia para noite você banir eles e fazer eles assumirem o mal da sociedade nas costas. É tudo culpa da Shell, é tudo culpa da Chevron, é tudo culpa da ExxonMobil. Eu não gosto desse tipo de pensamento. E em relação específica ao livro, agora eu peço que você realmente preste atenção no que eu vou te falar aqui. Deixa de lado o Instagram, deixa de lado o WhatsApp um pouquinho e olha as partes que mais me chamaram a atenção no livro deste senhor aí, que é o criador e CEO do Fórum Econômico e que escreveu essa obra em conjunto com outra pessoa. Primeira parte: as possibilidades de mudança e a nova ordem resultante são agora ilimitadas. Ilimitadas apenas à nossa imaginação. Devemos aproveitar esta oportunidade sem precedentes para reimaginar o nosso mundo. E aqui entra exatamente aquela questão de reimaginar o capitalismo. Os caras que estão no topo do capitalismo hoje querem mudar as regras no meio do jogo. Conveniente. Se os governos provavelmente decidirão que é do interesse da sociedade reescrever algumas das regras do jogo e aumentar permanentemente o seu papel. Pera lá, o governo vai decidir o que é interesse da sociedade. Será que a sociedade como um todo se sente representada por essas pessoas que estão aí no Fórum Econômico Mundial? Será que a sociedade se sente representada pelos políticos, os grandes políticos que a mídia, ela geralmente faz assim, esse cara aqui eu vou detonar e esse cara eu vou exaltar. E o cara que ele exalta geralmente é o que a mídia tem interesse junto. Será mesmo que a sociedade se sente representada pelos governos? E esses governos vão ter o poder de reescrever as regras do jogo e aumentar mais ainda o seu papel, como se o Estado fosse pequeno. Você conhece algum Estado pequeno no mundo ocidental? Todos os estados são grandes, cara. Alguns um pouquinho menor, outros gigantescos, mas não existe Estado pequeno no mundo ocidental. E os caras querem mais poder ainda. O papel do Estado aumentará. E ao fazê-lo afetará materialmente a forma como os negócios são conduzidos. Ou seja, a questão do livre mercado, a questão do liberalismo, literalmente, com essas palavras, fica evidente que é oposto ao que eles querem. Eles querem mais Estado, mais regulamentação, mais burocracia, porque é claro, quando você está lá embaixo, que é o caso de muitos ali algumas décadas atrás, eles defendiam o livre mercado. Eles defendiam que todo mundo tivesse oportunidades, que tivesse menos regulações, menos burocracia. Agora que o cara está no topo, o que ele defende? Ele defende que crie burocracia, crie regras, limitações, fiscalizações, normatizações, dificultar a mobilidade dentro do game. É muito conveniente você mudar as regras do jogo quando você está ganhando ele. Em resumo, o que eu pego aqui do livro? Tá? O livro passa uma mensagem que precisamos de um governo global. Não é nem os Estados Unidos, não é nem China, não é nem a Alemanha, é um governo global. Exatamente essa ideia que passa. Então o cara vai ter uma cúpula que vai governar o Brasil, vai governar a Argentina, Estados Unidos, a China, a Alemanha, a Namíbia, todo mundo vai estar dentro ali do governo global. O problema do aquecimento, as mudanças climáticas, as contaminações aí pelo vírus, que eu não posso falar o nome senão o YouTube me bane, as desigualdades sociais, tudo isso pode ser resolvido pelo Estado. Essa é a mensagem que o livro me passa. O mercado é culpado pelos grandes males da sociedade, eles também ficam batendo nessa tecla aí, e para combater o mal é preciso ter governos maiores, mais sólidos e mais fortes. E aqui entra uma coisa que, assim,
eu achei assustadora. Liberdades individuais seriam restringidas para conceder mais poder aos governos. Você, como indivíduo, tem que ceder mais ainda da sua liberdade, que já é restrita. Só você analisar a história moderna, você vai ver que cada vez mais os seres humanos no mundo ocidental estão perdendo as suas liberdades para que o Estado exerça maior poder, e eles querem mais ainda. Então qual que é a minha opinião final sobre toda essa questão do grande reset? Tem uma filosofia por trás disso tudo de que a sociedade deve ser organizada por seus grupos de interesse, que eles chamam inclusive lá de stakeholders. Todos serão subordinados ao Estado, um único Estado, uma coisa meio que globalizada. E o indivíduo perde a sua liberdade e perde o seu poder de escolha. E os políticos e esses caras que estão por trás, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, os caras que dominam grandes corporações, os caras de famílias muito ricas, eles definem o que é melhor para todo mundo. Você não tem mais direito, basicamente, a definir o seu futuro, o que você acha melhor para você como pessoa, como indivíduo e para sua própria família. E aqui eu trago duas reflexões de pessoas que foram ilustres na história, já se foram, mas que com um conhecimento atemporal que vai fazer a reflexão final da mensagem que eu quero que você pegue aqui hoje. O primeiro dele é o Benjamin Franklin. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade e nem segurança. E quando ele fala não merecem, é no sentido de que você não vai ter nem liberdade e nem segurança quando você abre mão de uma liberdade por um pouquinho de segurança temporária. E o segundo cara que eu quero que você reflita sobre o que ele falou é o Thomas Jefferson. O curso da história mostra que quando o governo cresce, a liberdade diminui. E é exatamente essa a proposta que eles estão querendo fazer com esse grande reset do capitalismo, em outras palavras, mudar o jogo no meio do caminho. Cara, uma coisa eu posso garantir para você: conhecimento é uma arma que vai fazer você enfrentar as batalhas da sua vida e aumentar as chances de sucesso. E para as pessoas que gostam de aprender cada vez mais, aqui embaixo eu deixo no primeiro link da descrição 4 aulas 100% digitais gratuitas sobre investimentos, formação de carteira com foco no longo prazo. Aquilo que você precisa focar, aquilo que você precisa prestar atenção e aquilo que definitivamente você não precisa perder seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Primeiro link na descrição e eu vejo você na nossa primeira aula. O nosso bate-papo do Grande Reset hoje chegou ao final. Claramente eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você pensa disso tudo e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.